Boa noite a todos. Deus, dono dos nossos corações, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira nesse instante, possa continuar derramando suas bênçãos sobre cada um de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, a fim de que ao retorno aos nossos lares possamos levar essa serenidade, possamos revitalizar as nossas energias, para que nós possamos estar firmes para os embates que ainda estão por vir. Mas como pedidos que somos, rogamos ainda nesse instante que nossa Mãe Maria, juntamente com os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos suicidas, levando até eles as nossas vibrações de carinho, de amor e de afeto, que eles possam se sentir abastecidos de energias salutares para os embates que ainda estão por vir, mas que em breve eles possam estar juntos de nós novamente. O tema escolhido para nós dialogarmos na noite de hoje, reflexões sobre o Natal. Via de regra, quando se avizinha o Natal, tornamos-nos mais sensíveis, mais amorosos para com os nossos próximos. Então nós vamos entender um pouco realmente do que é o ser Natal. Então, de acordo com o dicionário, Natal, do latim natale, significa nascimento, dia em que se comemora o nascimento do Cristo, 25 de dezembro. Evidentemente que esta é uma data pagã, porque não se sabe exatamente qual é a data em que se comemora o dia do nascimento do Cristo, porque essa data 25 de dezembro ela foi escolhida ainda na época do Império para se comemorar o dia do solstício de inverno, que é o dia do Deus Sol. Então era uma festa pagã em que se comemorava o dia do sol, que trazia vida a todos nós. Então o Natal na visão espírita, e tem no espiritismo mais profundo respeito pelo sentido alegórico de episódios como o do Natal. Por isso o Natal espírita não se reveste de formalidades exteriores, mas não deixa de considerar o sentido espiritual do grande evento cristão. Nos fala José Herculano Pires no livro O Infinito e o Finito. Porque realmente nós sabemos que a doutrina espírita ela não é constituída de dogmas. Nós não temos cultos exteriores como batizado, casamento. Então essas datas para nós, Dia das Mães, Dia dos Pais, são datas que nós seguimos por tradição dos dias pagãos, mas não que ela venha fazer parte da doutrina espírita. Nós não temos dogmas, não temos nenhum ritual nesse sentido. Então a festa de Natal ela foi instituída oficialmente pelo bispo romano Libério no ano de 354. Então já faz algum tempinho. Mas a data atual, 25 de dezembro, foi fixada no ano de 440, a fim de cristianizar as grandes festas pagãs realizadas neste dia. Então a igreja viu uma oportunidade de abraçar esta data e deixar que ela fosse uma festa simplesmente pagã, como eu disse no início, do solstício de inverno, do Deus Sol, para cultivar realmente a data do nascimento do Criador, que é Jesus. E Chico nos diz: Natal, boa nova, boa vontade. O Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Então, em cima disso é que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Então, Natal é Jesus. Se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, o que ele nos responderia? Se nós indagássemos dele hoje, como e quando ele gostaria que fosse comemorado o Natal? Com toda certeza ele nos responderia que seria todos os dias, exercitando os seus ensinamentos, amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e ao nosso próximo como a si mesmo. Porque exercitando esses dois ensinamentos que resumem todas as leis dos profetas e de Moisés, nós estaríamos executando aquilo que Deus espera que nós façamos. Então, será que é o Natal onde a figura do Papai Noel sobrepuja do Cristo aos olhos dos nossos filhos? Será que é esse Natal que o Cristo esperaria de nós?
Com toda certeza não. Nós, na grande maioria das vezes, passamos valores para os nossos filhos em detrimento realmente dos ensinos espirituais. Todos nós estamos aí envolvidos nessa espera do Natal, a grande maioria de nós, preocupado com o que vamos vestir, com o que vamos comer, com os presentes que iremos trocar, ao invés de nos preocuparmos realmente com o nascimento do Cristo. Somos todos nós. Então nós precisamos realmente, por isso essas reflexões, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós devemos sair do material para o espiritual, que é o que o Cristo espera de cada um de nós, que demos mais valores aos bens espirituais do que aos bens materiais. Será que é o Natal do comércio que se enfeita para abrir a freguesia preocupada com os presentes a serem trocados em comemoração ao dia daquele que não se apegou aos valores materiais? Então o comércio está todo mundo aí correndo atrás para vender os seus produtos. Nós correndo atrás para comprar, para gastar, para presentear. Mas nós deveríamos presentear a quem? A nós mesmos. Com o quê? Com a mudança de comportamento, extirpando de nós o egoísmo, o orgulho, a avareza, a cupidez, a maledicência, todos os defeitos que ainda atrasam o nosso crescimento moral e espiritual. Somos nós, todos nós, espíritos de terceira ordem, endividados com as leis de Deus, como nos ensina Kardec. Por isso ainda nos encontramos nesse mundo de provas e expiações, chamado Terra. O dia que nós não tivermos mais o orgulho e o egoísmo para tomar conta dos nossos seres, que é a negação da humildade e da caridade, nós habitaremos mundos mais evoluídos. Será que é o Natal que comemoramos no dia 24 em uma ceia recheada de pompa, de excessos, em nome daquele que nasceu em posição tão humilde? Todo mundo aí preocupado com o pernil, com o peru, com isso, com aquilo, vamos encher uma mesa farta, enquanto tantos irmãos nossos estarão na mesma noite do dia 24 morrendo de fome em todos os rincões do mundo. E nós não temos nem a dignidade de, no dia seguinte, da comida que sobra, fazermos o marmitex e distribuir com os nossos irmãos que perambulam lá pela Marco Xerém, estado de drogadição, pela estação da rodoviária, por aqueles que ficam sentados nos bancos das UPAs, muitas das vezes passando necessidade, passando fome, acompanhando seus entes queridos, e julgamos aquela comida que sobrou todinha no lixo. Por isso Santo Agostinho nos fala no capítulo 3 do Evangelho: egoísmo, orgulho, chagas da humanidade, porque o dia que nós distribuímos aquilo que sobra das nossas mesas para aqueles que nada têm, ninguém mais vai morrer de fome. O que sobra, não é o resto, porque todo dia sobra alguma coisa na nossa mesa. Sobra alguma coisa do almoço, sobra da janta, sobra do café da manhã, sobra um pedaço de pão, sobra um pedaço de queijo, sobra um bolo que vai endurecer, vai ficar velho, vamos jogar no lixo, e a gente não distribui. Somos nós. É este o Natal que o Cristo espera de nós? Evidentemente que não. Ou seria este outro Natal onde ele nasce e não morre mais, onde o amor por ele e em nome dele não conhece data? É exatamente este o Natal que o Cristo espera de nós. Que nós possamos praticar a verdadeira caridade como entendia Jesus, como nos ensinou os imortais no Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Aí sim nós estaremos sendo os verdadeiros cristãos, os verdadeiros espíritas. Natal onde a gula não exija tantos excessos com a justificativa aparente de comemorar o aniversário daquele que não evidenciou os valores espirituais. Então é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia: dar mais valor aos bens espirituais. Nós estamos preocupados em ter do que em sermos. Por isso no capítulo 16 do Evangelho nos fala: não se pode servir a dois senhores,
ou haverá de amar um e odiar o outro? Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Quem que é o Mamon? Mamon, de acordo com a teologia clássica cristã, é o demônio, o espírito que aguça em nós a vontade de comprar, de ter, de possuir, como se no caixão houvesse gaveta, como se nós fôssemos levar carro, casa, barra de ouro, gado. Tudo que Deus nos concede na presente existência é empréstimo divino. Eu não canso de repetir, nós somos useiros e vezeiros em usar o pronome possessivo, meu, minha. Nada é nosso. Meu pai, minha mãe, meu filho, meu carro, nada é nosso. Tudo é empréstimo divino. A hora que o papai do céu falar, me dá seu filho, me dá sua mãe, me dá seu pai, venha você, nós estamos indo. Tudo é para o nosso aprendizado, tudo é para que nós possamos extirpar de dentro de nós o egoísmo e o orgulho. Estamos inseridos na família que necessitávamos sermos criados, exatamente para que a gente possa acabar de vez com as sequelas das vidas passadas, de traição, de mortes, expoliação, traição, que todos nós cometemos. Seria um Natal diário vivenciado por pessoas como Madre Teresa, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Chico e tantos outros? Sim, esse é o Natal que o Cristo espera que nós vivenciemos todos os dias de nossa vida, não só dia 25, todos os dias, os 365 dias do ano, sendo caridosos, amorosos, fraternos, solidários. Por que a gente só escolhe ser solidário? Por que a gente só escolhe auxiliar na época do Natal? Será que as pessoas só têm fome na época do Natal e o resto do ano? Por que a gente só distribui cesta do Natal? Por que não arrecadamos o ano inteiro e dividimos? Ou será que aquela cesta vai dar para aquela família se alimentar durante os 365 dias do ano? E nós não paramos para pensar, para meditar. Ou seria o Natal do bom samaritano que não possui data, não determina condições, não escolhe pessoas, nada exige, nada impõe. Um Natal tão simples e tão amplo e profundo, onde haja tempo e lugar de vivermos com Jesus durante todos os dias da nossa existência. Na parábola do bom samaritano, aquele viajante descia de Jericó, e o sacerdote passou de lado, o escriba passou de lado e deixou ali no chão, açoitado pelos ladrões. Mas o bom samaritano, sem questionar que partido político era aquele cidadão, qual era a sua epiderme, qual era a sua religião, parou, passou, deitou azeite nas suas feridas, o levou até uma hospedaria, pagou todas as suas despesas e ainda disse para o hospedeiro: se gastares alguma coisa a mais, no retorno eu lhe compensarei. Nós fazemos isso? É perigoso sairmos daqui, encontrarmos alguém caído, machucado, ferido, ainda vamos falar que é um drogado, não vamos nem perguntar o que aconteceu, vamos passar para o outro lado da rua. Somos nós. Jesus nasceu onde e quando? Como eu disse no começo, a data 25 é uma data pagã. Jesus nasceu onde e quando? Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: ele nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Então, para Francisco de Assis, foi nesse dia que Jesus nasceu, quando ele, filho de fazendeiro, próspero, rico, largou tudo para trás, até a roupa do corpo, para seguir Jesus, aquele que nós chamamos protetores dos animais. Mas não era só protetor dos animais, ele doava tudo que ele tinha dentro de casa, jogava por cima do muro para poder alimentar as pessoas carentes. Então, para ele, se nós perguntarmos quando Jesus nasceu, onde, quando, ele vai dizer que foi nesse dia
que ele deixou tudo para trás para seguir Jesus. E se perguntarmos a Pedro sobre a natividade de Jesus, ele assim responderá: Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. E o Cristo havia dito a Pedro: antes que eu me vá, você me negará por 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Então foi nesse momento em que a consciência de Pedro pesou e ele viu o que ele havia feito, foi que o Cristo realmente nasceu. E nós? O que nós temos feito? Se perguntarmos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Porque Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, um dos generais que comandavam uma esquadra que era composta normalmente entre 80 a 100 soldados, perseguia os cristãos, açoitava os cristãos, e na estrada de Damasco, em que ele encontra Ananias, cego por 3 dias, volta a enxergar. Então, se nós perguntarmos para Paulo quando foi que Jesus nasceu, ele vai dizer que foi nesse dia em que passou a enxergar um mundo novo e disse: Senhor, o que queres que eu faça? E tornou-se o maior divulgador dos ensinos do Cristo. Paulo de Tarso, quando escreve à igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Foi uma das mais belas lições que ele nos deixou. Os 3 imperativos que devem nortear a nossa conduta: louvar a Deus em todos os momentos, em todos os instantes, orar sem cessar e sermos gratos por tudo que temos e por tudo que somos. E muitas das vezes a gente só pede, esquecemos de agradecer. Quantos de nós agradecemos hoje pela chuva, pelo sol, pelo alimento, pelo teto que nós temos para retornar, pelo agasalho que nos veste, pelo alimento que sacia a nossa fome? Quantos de nós já agradecemos a Deus hoje por isso? Pelo nosso trabalho, pelos nossos familiares. Então nós temos que aprender a agradecer. Jesus nasceu onde e quando? Questionemos isso a Zaqueu, e Zaqueu nos responderá: Jesus nasceu em meu coração quando, olhando para cima, viu-me e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E todos os apóstolos questionando Jesus, por que Jesus ia ceiar, pousar na casa de Zaqueu, um homem agiota, avarento, que espoliava as pessoas. E foi naquele dia que Zaqueu disse a Jesus que devolveria tudo em quádruplo que ele tinha pego das pessoas em agiotagem. Devolveu, dividiu toda a sua fortuna. Então, se nós perguntarmos a Zaqueu quando e onde Jesus nasceu, ele com toda certeza nos responderá que foi na noite em que o Cristo ceiou em sua casa e lá esteve, e que ele mudou todo o seu comportamento. Se questionarmos a Joana de Cusa ou a Joana de Ângeles, como queiramos, que é a benfeitora de Edivaldo, sobre onde e quando nasceu Jesus, ela nos falará: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, e eu pude com certeza e sinceridade responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Foi então que Jesus nasceu. Quantos de nós teríamos a coragem de morrer afirmando que seguíamos o Cristo? Quantos de nós faríamos isso hoje ainda? Provavelmente nenhum. E ela, iluminada por uma prede de espíritos benfeitores de luz, sorrindo e cantando, com fogo devorando o seu corpo,
partiu para a pátria espiritual e conta-nos a espiritualidade maior, que não sentiu nenhuma dor, porque ela estava envolta por aqueles espíritos de luz. O seu espírito, ali só estava o seu corpo queimando, o seu espírito já estava junto com aquela plede de irmãos que vieram em seu socorro para levá-la para a pátria espiritual. Então, para ela, Jesus nasceu nesse dia em que ela não negou que seguia o Cristo, que ela não negou que o amava e que seguia os seus mandamentos. E se interpelarmos a Tomé, o incrédulo, onde e quando Jesus nasceu, ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Cristo nos diz: ninguém vai ao Pai senão através dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único guia e modelo verdadeiro que nós temos para seguir. E infelizmente, hoje, toda a humanidade, todos nós seguimos outros modelos. Pablo Vittar, Neymar, Anitta, Oruan, são os guias e modelos da humanidade hoje em dia, infelizmente. O que nos trazem de sabedoria, o que nos trazem de crescimento moral e espiritual? Mas infelizmente é o que a humanidade tem seguido. Então, o único guia verdadeiro que nós devemos seguir é Cristo. Veio e exemplificou. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E ele arrastou a multidão exatamente pelos exemplos vivenciados. Nasceu numa manjedoura, simples e humilde. Foi o maior exemplo de amor, de perdão, de benevolência, que nós ainda não conseguimos decifrar. Se nós perguntarmos para a mulher hemorrágica onde e quando Jesus nasceu, ela nos responderá que nasceu no dia em que tocou a orla do seu vestido e imediatamente estancou a hemorragia. O mestre então lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Foi quando Cristo indagou dos seus apóstolos: quem me tocou? Mestre, como vamos saber quem o tocou com essa multidão arrastando pelas ruas? Porque de mim saiu um feixe enorme de luz. O Cristo era um magnetismo puro, era a cura em pessoa. Então ele sentiu quando alguém tocou a sua orla, os seus vestidos, e dele emanou uma luz que curou aquela mulher que por 40 anos era hemorrágica. Então, se nós perguntarmos a ela que dia que Jesus nasceu, ela com toda certeza dirá que foi no dia em que obteve a cura. E se perguntarmos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse, e ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Foi quando João Batista ouviu a voz de Deus, através da sua mediunidade, dizendo: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Então, para João Batista, Jesus nasceu nesse dia que ele teve a oportunidade bendita de batizá-lo no Rio Jordão. Jesus nasceu onde e quando? Se perguntarmos a Judas Iscariote, ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Aquele que vendera o Cristo por 30 moedas pôde compreender a negação do Cristo e pôde compreender que o Cristo realmente havia nascido nesse instante em que a sua consciência pesou e que, através da porta do suicídio, abandonou este plano, e que depois teve a oportunidade bendita de ser recuperado, tratado por quem? Por Maria, a mãe de Jesus, que cuida de todos os suicidas. Então, se nós perguntarmos a Judas Iscariotes quando Jesus nasceu, exatamente quando ele viu que não era 30 moedas que lhe traria felicidade. E se perguntarmos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando Jesus nasceu, ela nos responderá:
que Jesus nasceu quando se escondia das estrelas nas sombras da terra. Aquele menino enviado por Deus vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei de Deus. Nasceu numa manjedoura, simples, escondido de tudo e de todos, para que não fosse assassinado. E nós hoje comemoramos o Natal do Cristo, sem ao menos lembrar que dia 25 é o dia do nascimento dele. A gente solta foguete, abrimos garrafas e mais garrafas de champanhe, de uísque, de vinho. Nem o Pai Nosso, na grande maioria das casas, não se ora na hora da ceia à noite, ou na hora do almoço no dia 25. Nós esquecemos realmente do aniversariante. Somos nós, com todos os nossos defeitos ainda. Quando é que nós vamos acordar? Quando é que nós vamos deixar de perder tempo nessa presente existência para realmente fazer valer aquilo que nós viemos aqui fazer, que é o nosso crescimento moral e o nosso crescimento espiritual? Se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará o seu testemunho a respeito de quando ele nasceu. E para nós, quando Jesus nasceu? E se nós descobrirmos que ele ainda não nasceu? Será que ele já nasceu para nós? Será que nós já cumprimos as suas leis, os seus mandamentos? Será que já somos benevolentes para com todos, indulgentes com as imperfeições alheias? Será que já conseguimos perdoar as faltas, os equívocos, as mazelas que os outros cometem para conosco? Como queremos que os outros perdoem as nossas mazelas, as nossas imperfeições? Então nós temos que parar e pensar. Quando é que Jesus nasceu ou nascerá para nós? Então podemos estampar aqui um acróstico para leitura e reflexão. N, nascimento, renascimento, renovação. O A de amor, abnegação, benevolência, renúncia, tolerância, indulgência, paciência, compreensão, alteridade, caridade, empatia, proximidade e libertação, liberdade, responsabilidade, evolução. Virtudes que todos nós precisamos alcançar. Natal. É o que está lá no capítulo 17 do Evangelho, quando Kardec nos conclama a sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Lógico, dentro da perfeição relativa que a cada um de nós é cabível. Reconhece seu verdadeiro espírita, reconhece seu verdadeiro cristão, pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. Qual o esforço que nós temos feito para domar as nossas más inclinações? Ninguém precisa apontar os nossos defeitos, nós sabemos. Se é egoísmo, se é orgulho, se é inveja, maledicência, avareza, cupidez, as paixões inferiores de toda a ordem, nós sabemos os nossos defeitos. O que é que nós temos feito para modificar? Dia 31 está chegando, aí nós vamos, feliz ano novo, muita saúde, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, mas e as atitudes nossas do ano passado para cá? Continuam tacanhas, mesquinhas, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, ou modificaram? Ou nós vamos entrar em 2026 com as mesmas atitudes de 2025? Não vai resolver nada. Somos nós, cada um de nós, com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, com as nossas mazelas. Por isso o capítulo 7 do Evangelho fala, no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança que o Cristo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Somos nós, que já reconhecemos a nossa pequenez, já reconhecemos as nossas mazelas, os nossos equívocos, as nossas fragilidades, todos os nossos defeitos, e estamos lutando para poder melhorar. Nós somos os pobres de espírito. Muitas das vezes a gente fala, aquela fulano é um pobre de espírito, sem saber o que nós estamos falando. Usamos essa palavra de forma abjeta, e não é. Pobre de espírito é aquele que já reconhece os seus equívocos e luta para mudar.
Por isso Cristo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque o arrogante, o egoísta, o orgulhoso, a sua fortuna, o seu prazer, a si próprio se basta. E ele não vai modificar, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de nada. A si próprio se basta. Se a gente for ver a Torá, se a gente for ver o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, quem que é a figura central do Antigo Testamento e da Torá, o livro sagrado para os hebreus? Deus. E quem eram as pessoas que eram abençoadas? Aquelas que tinham vida longa, que tinham saúde, que tinham prosperidade e riqueza. Quem não tinha riqueza, não era próspero, longevidade, saúde, não era abençoado por Deus. Nós estávamos ferrados. Aí vem o Cristo e modifica tudo isso e coloca o homem como figura central dos seus ensinamentos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e ao próximo como a si mesmo. Tanto é que Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 18, nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele nunca pronunciou, nas 32 passagens que Mateus fala sobre Deus, ele fala do reino dos céus, do reino dos céus, 32 passagens no Evangelho de Mateus. Mas os evangelistas Lucas, Marcos e João falam no reino de Deus. Eles ousavam falar o nome de Deus, mas Mateus diz que não era digno de pronunciar a palavra Deus. Então nós não vamos ver no Evangelho de Mateus ele pronunciar Deus, ele fala reino dos céus. Os outros evangelistas não, falam no reino de Deus. Então procuremos urgentemente fazer com que Jesus nasça logo em nossos corações, se ainda não nasceu. Quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz interior que deve brilhar dentro de nós. Como dizia Joana de Ângeles, da mentora de Edivaldo, nós nascemos para ser luz, lucigênicos, e essa luz precisa brilhar. E de que forma que ela vai brilhar? Fazendo o bem e praticando a caridade. Então, no lugar do Cristo crucificado, exalando tristeza e dor, em cada coração deve estar o Cristo vivo, irradiando esperança e fé. Para que sempre seja Natal, vem, segue-me, disse Jesus Cristo. Então que nós realmente possamos seguir a Cristo, cumprindo os seus ensinamentos, praticando tudo aquilo para com o próximo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco, para que nós realmente possamos meditar sobre o que é o Natal e quando é que nós devemos exercitar o Natal, o nascimento do Cristo. Quando é que ele gostaria que nós exercitarmos? Todos os 365 dias do ano. Que Deus possa continuar brilhando sobre nós, permitindo a Jesus e a espiritualidade maior nos conceder as oportunidades dioturnas para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos nos modificar e que esses amigos da pátria espiritual possam nos encontrar sempre com os pensamentos e os sentimentos voltados à prática do bem e da caridade, para que nós realmente possamos permitir que Jesus nasça em nossos corações e que aí sim tenhamos um Natal de muita sobriedade, de muita serenidade com os nossos entes queridos, mas comemorando realmente o nascimento daquele que se comemora dia 25, que é de Jesus. Possamos endereçar as nossas vibrações a Ele, rogando paz, serenidade e equilíbrio para todo mundo, discernimento e sabedoria para nós, e que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus e possa conduzir-nos de volta aos nossos lares em segurança, e que lá chegando possamos compartilhar com aqueles que lá permaneceram todas essas energias balsâmicas que a espiritualidade maior está derramando desde que aqui chegamos. Muita paz, muita serenidade, um Natal de muita luz, de muito amor e muita saúde para todos vocês. Gratidão por terem me ouvido o ano inteiro e que ano que vem possamos estar juntos novamente, se assim Deus o permitir. Gratidão.